Quarta-feira, 3 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Sertanejo e o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Precisamos saber aproveitar bem esses dias em que nós ainda desfrutamos da liberdade de expressão. O programa Opção para a Vida está no ar há 32 anos e esperamos continuar com essa liberdade. Eu quero lembrar a toda a sociedade campinense que nesse final de semana a Igreja do Calvário estará pela manhã, no sábado, realizando o encontro da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, às 9 horas da manhã. À tarde, às 15 horas, o Encontro das Mulheres. No domingo, teremos a abertura do 23º Simpósio da Família. Na ocasião, pregará o pastor Erivan, da Igreja Presbiteriana de Queimadas. No domingo à noite, o pastor André estará pregando e trazendo uma mensagem sobre o tema Família versus Ideologias. O encontro deste ano estará trabalhando em cima de todas as dificuldades pelas quais a família tem enfrentado nesses últimos anos. E eu espero que você compareça com a sua respectiva família. Queremos deixá-los agora com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Deus Cuidará de Ti. E em seguida estaremos ministrando mais um estudo da Palavra de Deus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Forte opera a sua mão, que cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel da provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, Deus proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar, Deus cuidará de ti. Cada dia Deus proverá, sim, cuidará de ti.
cuidará de ti. Livro de Neemias. E eu peço que vocês, sem perda de tempo, abramos as nossas Bíblias no livro de Neemias. Neemias capítulo 6, versos 9 a 19. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Leamos. Porque todos eles procuravam atemorizar-me, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mietabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto, o subornaram para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profecia, da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque eras genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas obras, as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras que levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Amém? Podem sentar. Meus irmãos, eu quero antes dar uma informação. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro inspirado por Deus. Não é fruto da mente humana. A Bíblia é o único livro inspirado, a palavra de Deus é o único livro inspirado verbal e plenariamente. E tudo quanto está escrito aqui é para o nosso aprendizado, é para a nossa correção, é para que nós apliquemos as nossas vidas e procuremos nos corrigir daquilo que aconteceu na vida de outros
homens e mulheres no passado, reis, profetas, sacerdotes, não é? Então, quando você lê um livro como Neemias e não procura aprofundar-se, pesquisar, conhecer a razão de ser de cada personagem, que por sinal estão aqui relatados nesse capítulo 6, você não vai ter uma visão ampla, com uma certa noção do que aconteceu naqueles dias, e tentemos aplicá-la para os dias atuais. Porque, por incrível que pareça, esse título do estudo de hoje é tão atual que vocês não têm a menor ideia do que está acontecendo no mundo e no Brasil. Tão atual é esse relato bíblico. Por isso nós denominamos o título desse estudo que estamos realizando aqui, Neemias resiste às ameaças de covardia. Pastor Antônio Júnior, que me antecedeu, falou, mostrando essa posição do líder, que aliás todo líder, seja religioso, seja político, seja qual for a área que ele esteja liderando, ele será alvo de críticas, de censuras, de perseguição ou perseguições. Isso sempre vai acontecer. Porém, com relação àqueles homens de Deus, conforme estão todos relatados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, toda perseguição de um líder cristão faz parte do ministério, faz parte da sua vida ministerial. Aliás, eu diria até que as perseguições que os líderes sofrem, elas até são positivas num certo sentido, para que nós nos corrijamos diante das críticas, tanto construtivas quanto depreciativas. Sabe por quê? Porque se todo mundo tivesse apenas recebendo, sem que ninguém fizesse alguma observação ou crítica, possivelmente muitos líderes iriam se convencer de que eles estão com a bola cheia. Aí vem a crítica para que a gente baixe a cabeça e a gente diga, realmente eu preciso de me corrigir, eu preciso de melhorar nessa área, entende? Por isso que a crítica vem, a perseguição vem. E o título, portanto, desse capítulo, desse trecho que nós lemos, verso 9 até o verso 19, é isso que a gente vai ver hoje à noite. E eu vou tentar aplicar isso para os nossos dias. Pasmem, muita coisa que aconteceu recentemente, tanto nos Estados Unidos da América do Norte, quanto aqui na América do Sul, muita coisa, parece que é como se fosse um replay, só que com outros personagens, em outras situações. Então nós queríamos iniciar dizendo que todo líder, o líder, enfrenta desafios, dificuldades, obstáculos, inveja, ciúme e todo tipo de perseguições. Às vezes essas perseguições, elas são internas, às vezes são externas, mas que vão sempre acontecer, elas vão sempre existir. A gente parando um pouquinho, só lembrando, José do Egito sofreu inveja, ciúme por parte de quem, irmãos? Dos seus próprios irmãos, dos de casa, dos que corriam sangue em suas veias. Tinham inveja de José, ciúme de José, e por isso fizeram do que fizeram com José. Só lembrando, meus irmãos, não foi diferente quando também Daniel, conforme vemos no seu livro do citado nome, por causa da inveja, do ciúme, os sátrapas, os presidentes perseguiram José, isto é, Daniel. Não foi diferente, ele passou por todo aquele tipo de provação que nós conhecemos lá no seu livro, no capítulo 6, e vocês conhecem a história. Então não foi diferente com relação a Neemias. Neemias, irmãos, eu diria que ele teve
3 arqui-inimigos, Tobias, Sanbalat e Gesem. Esses 3 indivíduos perseguiram, fizeram todo tipo de perseguição para tentar impedir que Neemias concluísse a obra para a qual Deus o havia levantado. Agora, isso por ciúme, por inveja, né? E debocharam à vontade, né? Nós vamos ver que não foi diferente. Sanbalat, Tobias e Gesem, o arábio, lá no capítulo 4, no versículo 3, diz que eles chegaram até a debochar. Disse: olha, ele está querendo construir essas muralhas, mas quando ele construir, uma simples raposa, quando encostar, esse muro vai cair. Isso é deboche, isso é humilhação, isso é piada, né? E eles então estavam realmente decididos a ter esse tipo de comportamento com relação a Neemias, que era o homem que Deus tinha levantado para aquela grande tarefa. Irmãos, portanto, prestem atenção, todo líder, você vê isso nos esportes, no mundo esportivo, né? Quanta inveja, quanto ciúme tem daqueles que são os atletas que se destacam na sua área esportiva. Inveja, ciúme, perseguição, né? Isso acontece. E isso na vida política também. Na vida política aí é que esse negócio descamba mesmo e é vergonhoso demais, né? Se manifesta de tal maneira que se destaca, né? Na vida política. E nós estamos assistindo nesses últimos dias, antes da gente ir para o estudo propriamente dito, o que aconteceu, como eu disse, lá na América do Norte. Na América do Norte, no último pleito, né? E o que estamos assistindo nesses últimos dias também aqui no Brasil, depois do último pleito, como o nosso país, né, está convivendo com esse tipo de atitude por parte de alguns líderes, de alguns mandatários. A gente vê com muita tristeza nesse país, né? Muita covardia tem se praticado contra cidadãos e homens de bem. Isso acontece agora no presente momento. Então Neemias, ele resistiu às ameaças de covardia que tentaram e intentaram fazer contra ele, porém Deus estava com ele, por isso ele prevaleceu. Louvado seja o nome do Senhor. Nem Jesus escapou, irmãos. Nem Jesus foi poupado. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os judaizantes, no colégio apostólico, nós vemos lá em Lucas capítulo 9, versos 46 e 47, que levantou-se entre eles uma discussão, qual deles seria o maior. Já pensaram? Entre os apóstolos, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o que lhes passava no coração, no capítulo 9, versículo 48, o versículo 8, a parte C diz: porque aquele que dentre vós, Jesus viu a discussão que estava acontecendo entre eles, quem, pois, dentre vós queira ser o maior, seja o menor. Jesus falou isso, não é? Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que será grande. Meus irmãos, no reino de Deus, as coisas não são como acontece no mundo, nesse mundo físico, nesse mundo biológico. Lembra-se que Jesus falou ele escolheu as coisas loucas, as desprezíveis, aquelas que não são, para envergonhar e confundir aquelas que são. Jesus falou isso. E Paulo, portanto, também, ele mostrou, né, claramente, ele foi um outro que passou também por muitas dessas situações. Lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 45, diz que Paulo, né, vendo que os judeus vendo que as multidões procuravam Paulo, tomaram-se de inveja e blasfemando contra ele, contradiziam, dizendo, por inveja, blasfemando contra ele, dizia:
não é? Que daquela maneira eles se manifestavam ostensivamente contra o apóstolo São Paulo. Então os judeus, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, vocês observem o nível daqueles que estavam sendo levantados para perseguir o apóstolo Paulo. Eram malandros mesmo, como a gente vê muitos malandros neste país, infelizmente, né? A malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo a fim de matá-lo. Então observem, irmãos, que aqueles que se levantam para fazer a obra de Deus, eles são alvo de perseguição, de inveja, por ciúmes. Ao meu ver, irmãos, aqueles adversários que se tornam os mais perigosos contra esses líderes, não são aqueles que estão distantes, longe não, são aqueles que estão bem próximo de você, dando tapinhas nas costas, e muitas vezes até lisonjeando você com palavras que não passam de bajulação. Então esses inimigos são os mais perigosos, porque eles são traiçoeiros, estão bem pertinho, encostado ali, colado a você, e você nem percebe que aquele indivíduo ou que aquela pessoa está aprontando uma para lhe dar uma rasteira. Então é muito perigoso. Então aqueles que se levantam distante, esses a gente identifica melhor, porém aqueles que estão mais próximos, esses são mais perigosos, são perspicazes. Então Jesus disse que nós devemos ter cuidado com aqueles que são lobos vestidos com peles de ovelha, lobos vestidos com peles de ovelha. Então, embora Neemias conhecesse aqueles inimigos algozes, pelo conhecimento que ele obtinha através do conhecimento da palavra, que ele tinha discernimento, Neemias tinha discernimento, então ele sabia que aqueles três indivíduos, Sanbalat, Tobias e Gesem, estavam esperando somente uma oportunidade para darem uma rasteira nele, ou seja, tirar a vida dele. Geralmente todos os adversários querem tirar de cena aquele líder que mais se destaca, por isso que existem os atentados. Nós vimos isso acontecer nos Estados Unidos na década de 60, quando o presidente John Kennedy, né, foi barbaramente assassinado. Isso é comum na vida política. Porém, irmãos, aquele que Deus levanta, ainda que os exércitos do inferno se levantem contra ele, não prevalecerão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu porém não serás atingido. Somente com os teus olhos verás e contemplarás o castigo dos ímpios. Então não foi diferente com Neemias. Neemias sabia que aqueles homens tinham sido levantados mesmo era para matá-lo mesmo, por inveja e por ciúme. Porém, ele sabia que Deus estava com ele e Deus o levantara para aquela obra. Por isso, meus irmãos, que eles começaram a fazer armadilhas. Armadilhas é o que a gente vai ver no estudo de hoje, não é? Eu estava preparando esse estudo hoje de manhã e a tarde toda lendo, meditando, comecei a pensar, sabe aquele tipo de inimigo que ele é astuto e perspicaz em preparar armadilhas? A exemplo do que está sendo desvendado, aquilo que aconteceu no 8º dia do primeiro mês do ano em curso. Eu sou claro em dizer isso para vocês numa linguagem assim bem figurativa. No 8º dia do primeiro mês deste ano, vocês sabem o que é que aconteceu? A armadilha. Então isso não é novidade não, isso sempre aconteceu. E esses indivíduos, esses três indivíduos, Sanbalat, Tobias e Gesem, prepararam uma armadilha para que Neemias ele fosse vítima de uma situação de livramento da sua vida
ou ser poupado de não ser morto. Então, no estudo de hoje, nós vamos aprender que geralmente todo adversário, quando se levanta contra um líder, ele tem a intenção de destruí-lo, é matá-lo, é tirá-lo de cena. E eles usam as seguintes armas, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. As armas que eles usam: disseminar o medo, a dúvida, a sensação de derrota, insultos, conforme citamos lá, Neemias 4:3, olha, ele vai construir esse muro, mas uma raposa encostando nesse muro, esse muro vai cair, de tão fraco que é. Então eles usam essas armas: sensação de derrota, insultos, deboche, desânimo, fraqueza, traição. Essas armas, meus irmãos, elas sendo acionadas contra o líder, se ele se intimidar, ele já tem 50% de derrota. Com certeza, 50% de derrota, porque ele vai dizer, realmente, eu estou numa situação difícil, o inimigo aí vai realmente vir comigo, contra mim, e eu vou perder. Então o medo começa a tomar conta do coração, a timidez, né? E a pessoa fica realmente sugestionada ao ponto de se entregar antes que a batalha aconteça. Eu estava preparando e me lembrando ainda, para a gente ter uma ideia do que esses indivíduos prepararam contra Neemias. Gideão, como líder de Deus, enfrentou os midianitas, um contingente de 32 mil homens, contra os midianitas, que eles eram comparados a gafanhotos, como a areia que está na beira da praia do mar. Eram muitos. Lá no livro de Juízes, capítulo 7, você encontra, está escrito lá que o número de camelos era tão numeroso que era como a areia da praia do mar. Eram como muitos. Então eram muitos os midianitas. E Gideão, levantado por Deus, apenas com 32 mil homens, ele disse: meu Senhor, eu vou ser engolido, eu vou ser derrotado, eu vou perder essa batalha. Mas o Senhor disse: olha Gideão, você tem homem demais aí. Senhor, são 32 mil contra uma nuvem é um exército incalculável. Sim, mas ainda tem gente demais. Você mande quem estiver com pena de ir para a batalha, porque pode ser morto e deixar viúvo, filho, órfão. Então diga a esses que voltem. Então os covardes voltaram. Diz lá em Neemias, no livro de Juízes, capítulo 7, que os covardes voltaram, com medo. E o Senhor disse: ainda tem gente demais, porque 22 mil foram embora, ficou 10 mil, tem gente demais. Deus estava mostrando, meus irmãos, a Gideão, que não era pela força do braço que ele ia prevalecer, era Deus que ia dar aquela vitória. Agradeço a você, telespectador internauta que está conosco. Espero a sua compreensão, motivo pelo qual temos que fazer esta abrupta interrupção. Vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem e você está convidado amanhã a continuar conosco. Não esqueça, neste sábado teremos pela manhã, nas dependências da Igreja do Calvário, a reunião da OMEB às 9 horas. Às 15 horas, encontro das mulheres. E no domingo, escola dominical às 9 horas, daremos início ao 23º Simpósio da Família. Esse ano nós vamos trabalhar no tema Família versus Ideologias. Pregará no domingo pela manhã o pastor Erivan, da Igreja Presbiteriana, lá em Queimadas. No domingo à noite, pregará o pastor André, da Igreja Catedral Congregacional de Campina Grande. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Você está cordialmente convidado com toda a sua família. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Amém. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na glória
e a dormir, haverá paz no vale.